Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, trazendo mais um vídeo falando sobre os fundos imobiliários. E no nosso vídeo de hoje nós vamos trazer os principais destaques da semana, né? E para isso nós vamos utilizar algumas informações disponíveis do Clube FI, certo? Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar foram os fundos que mais se valorizaram nessa semana que está terminando, né? Então, em primeiro lugar ficou o CAFOF 11, né? Que é um fundo de fundo, teve uma valorização de 6,77, né? Um retorno. O segundo foi o GTWR 11, que é de lajes corporativas, 4,15. Em terceiro lugar, VCRI 11, que é um fundo de papel que teve um retorno aí nessa semana de 3,55. Depois RBRP 11, né? Depois VSLH 11, RBRL 11 de galpões logísticos, RBRX 11 de papel, RZAT 11 também de galpão logístico, MFII 11 que é de desenvolvimento e BLMR 11 que é um fundo de fundo. Então esses são os fundos que apresentaram o maior retorno nessa semana que terminou, né? Por outro lado, nós vamos aos fundos que tiveram as maiores quedas, né? E em primeiro lugar foi o HTMX, que ele é um fundo de hotel que desde o ano passado ele se valorizou muito, né? Batendo aí quase 90%. Quando foi essa semana, ele acabou caindo aí somente em um dia 16%, né? Então foi uma queda violenta, onde muitos se surpreenderam, alguns venderam com medo e outros aproveitaram para comprar, né? Em segundo lugar ficou o BROF 11, também de lajes corporativas. Em terceiro lugar ficou o Betal 11, né? Ele é um fundo de galpões logístico e é interessante que tem até alguns influenciadores que estão se desfazendo desse ativo. Então ele é um fundo de galpão logístico e está com um dividendo até interessante, que eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. Em quarto lugar, VILG 11, né? E depois XPPR 11, também de lajes corporativa, RZTR 11, né? Depois XPML 11, XPML 11 ele está caindo, não porque ele seja ruim, é porque ele vai passar por uma subscrição. Toda vez que você tem um fundo que você vai passar por uma subscrição e vários fundos têm XPMOL na carteira, o que é que eles fazem? Eles vendem essa cota, que é para ter ganho. Como a cota vai despencar, eles compram de novo, certo? Porque toda vez que vai ter uma emissão, a cota geralmente ela vem num valor mais baixo e além disso o mercado ele cai. Então os grandes fundos eles vendem suas cotas de XPMOL porque valorizou muito, pegam esse dinheiro, pagam o imposto de renda, ou seja, 25% sobre o lucro, e os 75% de lucro eles usam todinho para comprar novas cotas de XPMOL que vão estar num valor mais barato. Então vai ser super normal, próxima semana o XPMOL seguir caindo. Depois o CYCR11, que ele também é de papel. Depois VISC 11, né, que também sofreu uma pequena queda. E em décimo lugar, SARI 11, que ele é um fundo híbrido, certo? Passando para o próximo ponto, avaliando aí a variação por segmento, né? O referencial nosso foi o IFIX, né, que variou aí 39% ao longo da semana. Depois veio o fundo de fundo com a variação de 0,24, varejo 0,3, híbrido 0,47 e aqueles que apresentaram a maior variação dentro do segmento foi o fundo de papel com 7%,
lajes corporativas 0,72% e com a maior variação dentro do segmento foi o galpão logístico de 0,73%, certo? O outro ponto, que geralmente é o que a maioria dos investidores de fundos imobiliários querem saber, com relação aos dividendos, né? Então, os fundos de papéis, na média, estão entregando 12,4%, né? Varejo, 10,4%, ficando em segundo lugar. Fundo de fundos, 9,5%. Os híbridos 9,1%, galpões logísticos 8,8%, shopping center 8,8% e a média do IFIX, interessante que ela está maior, né, do que fundo de fundos, híbridos, galpões logísticos e shopping center, ou seja, ela está igual ao varejo e papel, né, o que chamou bastante atenção. Então, os fundos de papéis, evidentemente, eles sempre vão oferecer o maior dividendo, ou seja, sempre vão bater o IFIX e sempre vão bater fundo de tijolos. Isso é um princípio básico, porque o fundo de papel, a sua finalidade é dinheiro, a sua finalidade é dividendo. Já o fundo de tijolo, ele se divide em duas atividades. Quais são? Dá para você dividendo, mas também tem valorização por trás. Já fundo de papel não, o objetivo dele é dividendo. Então tem sido alcançado, porque ele continua oferecendo o maior dividendo e é isso que nós esperamos. Porque a partir do momento em que um fundo de papel ele entregar um dividendo bem menor do que o de tijolo, não vai ser interessante comprar fundos de papéis, uma vez que a finalidade dele é gerar dividendo, certo? Se nós formos olhar agora o preço sobre o valor patrimonial, né? O varejo já passou do valor 1, né, que é o valor ideal. Depois vem o híbrido, né, onde a maioria dos fundos imobiliários híbridos também já passaram. Shopping Center também já passou, a média é 1,02. Galpões logísticos ainda oferecem a última oportunidade, né, porque na média eles estão em 0,99. Fundo de fundos ainda estão dando uma oportunidade. Fundo de papel ainda estão dando uma oportunidade e essa oportunidade ela tem que permanecer, porque uma vez que o fundo de papel ele passa de 1, não é interessante comprar. Então, você tem fundo de papel ainda dando oportunidade. Com relação aos fundos mais negociados nessa semana que terminou, em primeiro lugar está o XPMOL e já era esperado. Como vai ter subscrição, boa parte dos fundos estão vendendo o XPMOL no valor que se encontra para ele despencar e comprar mais barato. Por isso que a negociação dele durante a semana passada foi a maior. Depois o TRXF11, porque além de comprar ativos aí, ele acabou entregando o seu maior dividendo. Depois ficou o CANIP11, depois o MXRF11, né, que acabou aí de passar pela sua 9ª emissão, né, um super patrimônio de mais 700 milhões vai ser anexado. HGLG também. Depois KNCR11, porque muita gente está perdendo, porque ele é um fundo de Selic. Depois CPTS11, VISC11, BTLG e TIGUA11, né? Enquanto a média do IFIX foi 21,3, ou seja, esses fundos se encontram bem acima do ponto de vista de negociação, ou seja, são fundos bons, né? Os fundos bem negociados são fundos bons. E para finalizar, trouxemos aí a carteira do IFIX que terminou essa sexta-feira, né? A carteira do IFIX, né, terminou essa semana aí com 41% de papel, 19% de galpões logísticos, 11% híbrido, 10% lajes corporativas, 8% shopping center, 7% fundo de fundos e 5% a mistura, né? Fiados,
desenvolvimento e outros segmentos, certo? Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde nós trouxemos os principais destaques desta semana que terminou, né? Então aí foram os fundos imobiliários que acabaram se destacando, certo? Então peço a vocês que possam seguir o nosso canal, que possam comentar, que possam curtir, que possam compartilhar, porque é assim que o nosso canal cresce, certo? Um abração para todos vocês, um ótimo sábado para todos vocês e até o nosso próximo encontro.